Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Som das Ideias, da editora PUC-Rio, com apoio do ECOA. Aqui é Mauro Silveira, professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Neste episódio, vamos abordar aspectos do pensamento do filósofo francês Jean-Paul Sartre. Para nos ajudar nessa viagem, nossos convidados são Marcelo Norberto e Fábio Caprio Leite de Castro, organizadores do livro Sartre e a Política, publicado em 2019 pela editora PUC-Rio. Marcelo Norberto é advogado, bacharel em Direito pela PUC-Rio, onde concluiu mestrado e doutorado em Filosofia. Ele é professor e pesquisador na universidade. Tem trabalhos publicados sobre filosofia francesa contemporânea, com ênfase em ética e filosofia política. Marcelo é autor de O Drama da Ambiguidade, A Questão Moral em O Ser e o Nada. Fábio Caprio Leite de Castro é bacharel em Filosofia e em Direito, ambos pela PUC do Rio Grande do Sul. Advogado, ele é mestre em Filosofia pela mesma instituição, onde é professor do programa de pós-graduação em Filosofia. Também é doutor em Filosofia pela Universidade de Liège, na Bélgica. Fábio é autor de A Ética de Sartre. É um prazer recebê-los aqui para essa conversa, sempre interessante, sempre também podendo traçar paralelos com a nossa situação atual, tanto no Brasil quanto no mundo. A gente gostaria de projeções de vocês em relação a Sartre e este mundo tão difícil que a gente está enfrentando, justamente sobre um tema que aparentemente é um grande lastro aí para essas discussões, que é a questão da liberdade, da política, na visão do Sartre. Então, eu gostaria, Marcelo, inclusive, você assina um dos artigos com este nome, né? Liberdade Política em Sartre, em torno dos escritos sobre a escultura. Eu gostaria que começasse por você e o Fábio entra em seguida, podendo discorrer um pouquinho sobre essa questão tão cara a nós, que é a liberdade. Eu acho que cada vez mais o pensamento do Sartre se torna uma grande provocação e uma grande ferramenta para nos ajudar a pensar o Brasil, pensar o nosso tempo, né? Não no sentido de uma aplicação direta, que realmente a realidade é completamente distinta, mas através de todo o arcabouço teórico e das pesquisas que ele realizou em vida, acho que trazem questões ainda muito importantes para a gente, né? No meu texto, no livro que eu organizei junto com o Fábio, eu parto justamente dessa sensação de um desconhecimento do Brasil sobre o seu próprio modus operandi, né? Essa forma que a gente tende a não perceber, que foi tão destacada pelo Sérgio Buarque de Holanda, essa prática brasileira de transformar o público em privado, né? Essa perda de uma dimensão coletiva da política, onde a própria ideia de sociedade e comunidade ficam bastante comprometidas. E a minha aposta é que a noção de liberdade em Sartre ela contribui como uma restauração dessa dimensão política, né? Da possibilidade de vislumbrar outros horizontes, uma capacidade de transformação, sem cair nas utopias de um povo alegre, de uma miscigenação rica, de uma hospitalidade, mas a partir da ideia de uma recusa tanto do universal, de uma verdade universal, quanto a própria ideia de uma determinação, né? Acho que o pensamento do Sartre, especialmente a noção de liberdade, ela nos contribui muito para lidar e incorporar a questão da indeterminação da vida. E aí a questão do acontecimento surge. Eu acho que isso é fundamental para a nossa percepção da nossa época mesmo, e Sartre nos ajuda muito nisso. Fábio, gostaria que você complementasse. Claro, Mauro, Marcelo, ouvintes, um prazer estar com vocês. Trazendo só mais algumas palavras em relação ao que o Marcelo já abordou. O livro que nós organizamos, ele traz fundamentalmente 6 ensaios, né? Ensaios que procuram justamente estabelecer um diálogo entre o pensamento de Sartre e dimensões políticas aos quais esse pensamento, de alguma forma, se ateve, né? se reportou.
mostrando também a atualidade disso através da possibilidade de nós buscarmos investigar a coerência entre pensamento e ação, que é uma questão central, então, para Sartre, né? Então, desde o pensamento sartreano, a dimensão da liberdade, que ele é fundamental, é também a dimensão que instaura uma necessária articulação entre pensamento e ação, né? Um questionamento sobre a coerência entre pensamento e ação. Portanto, também na obra de Sartre nós vamos encontrar diversas tematizações que dizem respeito ao próprio engajamento dele, não apenas como uma teoria, um conceito de engajamento, mas um engajamento concreto na luta prática, material, portanto, dos períodos em que ele viveu. E a grande questão que o livro propõe, portanto, e que atravessa todos os ensaios, é como algumas dessas questões, especialmente a relação entre a política e a estética, mas também a questão do próprio feminismo, do antissemitismo, da dimensão do colonialismo e mesmo da ilusão das duas burguesias no Brasil, ou seja, temas que foram tratados por ele, podem ser hoje lidos e hoje trabalhados por nós. Então, esse é vamos dizer assim, essa é a grande proposta que o livro traz para o leitor. Esse pensamento político, essa visão política dentro da filosofia de Sartre, em que período histórico ele produziu ele materializou esse pensamento, em termos de obra e tudo mais? Bom, Sartre é um autor que nasce em 1905 e morre em 1980, né? A obra dele pode ser dividida ou pode ser tratada a partir de períodos, né? Mas, de fato, há momentos distintos de produção, mas que seguem numa espécie de progressão, né? Então, há um período marcante do pensamento dele, que é o anterior, entre guerras, anterior à Segunda Guerra. A Segunda Guerra marca muito o pensamento de Sartre, ele foi feito prisioneiro, né, durante um tempo. Depois ele retorna, então ele participa desse período da guerra, vamos dizer assim, da Guerra Fria na França, né? E esse período vai até então o final dos anos 70, até a sua morte em 1980. Então há, digamos assim, diferentes períodos né, que Sartre percorre na sua obra também, que tem efeitos na sua obra com uma progressiva aproximação do marxismo a partir dos anos 40 e 50. É curioso, tem uma frase que o professor Gerd Bonheim, um dos grandes leitores e intérpretes de Sartre no Brasil, que ele dizia muito aos seus alunos e que, de alguma forma, reverbera essa questão que o Fábio levantou, que ele dizia que estudar a obra do Sartre era se deparar com todas as contradições que fizeram parte do século XX, né? O Sartre é um pensador que esteve sempre muito voltado para o seu próprio tempo, né? Ele usava até a expressão de que ele queria que o pensamento dele perecesse junto com o tempo dele, né? Não é um pensamento de futuro, é um pensamento que confronta a realidade. E esse confronto da realidade é que deixa a nós, seus herdeiros, uma herança muito grande, né? E nesse sentido, o pensamento dele, em alguns momentos de maior preocupação política, outros menos, mas sempre há uma dimensão ético-política muito forte, né? E acho que o livro Sartre é Política e todos os professores e pesquisadores, não necessariamente dentro da filosofia, mas todos os especialistas da área que estavam escrevendo, eles corroboram muito com essa tese, né? É um pensamento que ainda é muito vivo e muito importante para nós ainda. Quando o Sartre ele mergulha também nas questões estéticas, quais eram as preocupações? O que ele identificava naquele momento que ele poderia vincular, ele poderia associar à política naquele momento? Existiam correntes estéticas, existiam discussões, contradições, antagonismos? Como vocês poderiam situar esse universo na visão de Sartre? Eu acho curioso que, primeiro, a gente tem que lembrar que os ensaios sobre estética do Sartre eles têm uma importância histórica muito grande, porque é uma das raras situações onde é um pensador autônomo refletindo sobre o acontecimento artístico, né? Ele não é um artista,
no sentido do trabalho dele, mas como um grande escritor, um grande romancista, dramaturgo, ele tem um olhar muito refinado para a experiência estética, né? Então, por isso ele é capaz de fazer reflexões profundas, filosóficas, ensaísticas, sobre nomes de grande relevância da sua época, né? Jacomete, Calder, Faulkner, Bataille, Camus e por aí em diante. Então, eu acho que tem uma grande participação e verdadeiramente ele ainda vivia uma grande efervescência francesa ainda da arte, né? Só para a gente ver esses autores que ele convivia, que ele debatia. Então, eu acho que o pensamento de estética do Sartre ele é muito de grande relevância porque é um pensamento que ele é profunda, ele tem dois componentes muito fortes. Ele pensa integralmente a arte, né? A arte para ele não é uma ilustração, não é um exemplo, é um acontecimento de pensamento, né? Então há uma justiça muito grande à arte. E por outro lado, ele pensa sempre filosoficamente, no sentido do rigor do pensamento, né? Então acho que isso ele deixou de uma grande herança e muitos críticos são devedores dessa abertura do pensamento do Sartre. Fábio, teria algo a acrescentar? O que eu poderia dizer também, além daquilo que o Marcelo trouxe para nós, é que a concepção estética de Sartre ela se desenvolve a partir de uma concepção do imaginário, né? Da imagem do imaginário. É isso que, de alguma forma, permite a Sartre vislumbrar uma abordagem dos diversos tipos de arte, as diversas formas artísticas, né? Ele mesmo sendo um escritor e também dramaturgo, né? Partilha, portanto, algumas dessas dimensões, mas há outras dimensões, como disse o Marcelo, né? Que, embora não fossem áreas dele como propriamente artista, ele tinha um grande conhecimento, né? E circulava muito entre artistas, enfim, e pessoas que trabalhavam com a arte. Então, talvez a gente possa trazer dentro dessa matiz, né, do imaginário, dos temas que envolvem o imaginário, como a produção estética, como enquanto produção de imagem, pode ser, de alguma forma, pensada como afirmação da própria liberdade na teoria do engajamento. Tá? Ou seja, como a arte pode ser uma arte engajada. Tá? Parece que essa é a questão, portanto, uma questão importante para a arte em Sartre, portanto, na concepção estética de Sartre. Como o artista pode ele mesmo usar da sua liberdade na sua construção estética, né? Quer dizer, de uma imagem que ele produz a partir da literatura, a partir da pintura, da escultura, da música, mas tentar com isso alcançar um público e a partir da generosidade, vamos dizer assim, da produção dele, de alguma forma alcançar a liberdade daqueles que são os ouvintes, os leitores, enfim, daqueles que participam desse mundo estético criado. É evidente que é uma especulação, mas vocês conseguem projetar qual seria o sentimento do Sartre quando ele depara hoje com uma série de ataques a um pensamento, uma produção cultural, um desenvolvimento, como a gente vê hoje nesse século XXI, e não é uma coisa, aparentemente, não é uma coisa exclusiva do Brasil. A gente vê essas manifestações em outros países, a gente vê alguns retrocessos em relação ao que se viu no século XX, principalmente depois ali da Segunda Guerra Mundial, um período em que ele foi muito atuante. Vocês teriam possibilidade, assim, ou vontade de especular um pouquinho com a gente? Eu penso que a questão que poderia ser abordada, né, nós teríamos aqui que especular, né, aquilo que Sartre provavelmente diria disso, mas talvez a gente possa dizer isso como leitores, enfim, como apreciadores da obra de Sartre, é de que existe um componente político nessas tentativas de obstruir a arte, ou de obstruir, ou de prender o artista, ou de processar o artista, ou limitar o artista, como aconteceu em outros períodos, né? No período vitoriano, bom, vários artistas sofreram processos, né? A gente pode lembrar aqui de dois
deles, aos quais Sartre recorre sempre, que são Baudelaire e Flaubert, né? Ambos sofrem no mesmo ano processos, né? Enfim, em razão das suas obras, das suas principais obras, na verdade, né? Bom, existe um componente político nisso, né? Da mesma forma, o que acontece hoje em outro contexto, de uma outra maneira, com uma outra abordagem, mas há intenções políticas nisso, há relações materiais de poder envolvidas nisso, né? No sentido do que pode ser arte e o que não pode ser arte, né? Porque nós estamos passando por um registro de autoridade, né? Quando se diz isso não pode ser arte ou não pode ser objeto da arte. Sartre provavelmente questionaria isso, né? E perguntaria, afinal de contas, a quem serve restringir a arte dessa forma, né? Porque isso se torna hoje uma questão, né? Quando já havia sido uma questão superada há décadas atrás, agora acaba cedendo a uma espécie de neoconservadorismo extremado, né? Então, assim como, aliás, aconteceu na Itália fascista e na Alemanha nazista, né? Quer dizer, um tipo de estética totalmente invertida, né? Quer dizer, um modo de uso da estética na política que inverte completamente aquilo que seria o propósito da arte, como precisamente uma arte de engajamento, né? Uma arte que convoca a liberdade, né? Então, é precisamente porque isso é uma ameaça sempre, né? E porque isso ameaça a certos poderes estabelecidos que provavelmente esteja sendo atacado hoje como um dos pontos do discurso, vamos dizer assim, neoconservador. Marcelo, você complementaria esse pensamento do Fábio? Além de concordar com o Fábio, eu acho que desse horror que estamos vivendo, podemos tirar algumas lições. Uma é, para quem sempre pensa da irrelevância da arte, da filosofia, é sempre curioso quando um movimento reacionário advém, sempre são as primeiras áreas a serem atacadas, né? Me lembro da grande economista Maria da Conceição Tavares dizendo: não me venham dizer que filosofia não serve para nada, porque já fui presa em Portugal por causa de dar aula de filosofia. Então, acho que se podemos tirar algumas lições desse horror é que arte e filosofia deve ter alguma relevância porque são sempre violentamente atacadas, né? Segunda coisa é que, retomando a discussão que o Fábio chamou da grande noção em relação à estética importante do engajamento, né, que Sartre cunha, né, e vira o exemplo do artista, do escritor, do intelectual, do filósofo engajado, o engajamento ele tem uma dimensão que é ontológica, né, há um comprometimento no que você faz, toda arte é engajada, todo pensamento é engajado, toda fala é engajada, você diz algo, ao dizer algo, você escolheu algo a ser dito em detrimento de toda outra uma possibilidade. Mas junto com essa dimensão ontológica, o engajamento, Sartre chama atenção, ele tem uma dimensão ética. Ora, se você diz algo, é preciso querer dizer algo, né? Então, esse engajamento ético tem a ver com a própria noção de que a própria fundação do indivíduo tem a ver com a relação com o outro, né? E no Sartre isso é uma questão central. O indivíduo está sempre em relação com o mundo, com as coisas, com os outros, né? Então, eu acho que talvez esse seria o caminho que eu conseguiria vislumbrar de preocupação do Sartre nesse tempos terríveis que estamos vivendo, dessa necessidade do pensamento, das artes, dar conta do outro, desse espírito comunitário que cada vez se perde mais em vias dessa obsessão da eficiência, da produtividade, do empreendedorismo que está ligado basicamente a consumo, né? Então, a vida transcende isso e acho que o pensamento do Sartre foi um pensamento sempre muito radical nessa defesa. Outro tema abordado no livro, através do ensaio da Tanamara de Souza, ela faz uma pergunta, né, sobre existe um feminismo sartriano? Então eu ia pedir a vocês que discorressem um pouquinho sobre esse tema, essa relação de Sartre com mulheres e Sartre com feminismo.
como isso se dá, como isso se desenvolveu e quais são as reflexões dele em torno desse tema. É curioso, porque nós só podemos falar aqui como organizadores, né? Mas é um artigo, todos os autores tiveram completa liberdade de escolherem o tema e de desenvolverem da forma que foi, mas eu e Fábio temos muito orgulho desse trabalho da professora Tana Mara. É um trabalho original, de grande relevância, né? E ela coloca uma discussão que é muito interessante, porque há um comprometimento negativo nessa discussão quando se toma a questão do existencialismo, porque quase sempre, quando vai falar de um feminismo em Sartre, se fala de Simone de Beauvoir. E toda vez que vai se falar de Simone de Beauvoir, se recorre a Sartre. A própria professora Tana chama atenção disso. E com isso o que a gente perde é justamente a força do pensamento de cada um, né? E a professora Tana teve um desafio muito grande, que é, primeiro, o reconhecimento de que não há um trabalho sobre o feminismo em Sartre, mas ela encontrou em torno dos temas do corpo e da relação com o outro questões muito relevantes para que o feminismo atual preste atenção. Ela que tem uma pesquisa muito voltada para a questão também do feminismo, né? E eu acho que a grande chave que ela faz é justamente mostrar como Sartre recusa a ideia de uma natureza humana, de algo estável, certo, universal, para pensar a condição humana, que é um projeto, que é uma construção, que se dá na oposição de uma determinação, e ele valoriza a ideia de constituição, desse vir a ser, né? Dessa incorporação da contingência. Eu acho que ali tem uma grande contribuição para a reflexão sobre o feminismo atual. Então, muito antes da temática ou da tematização do lugar de fala ter se tornado, vamos dizer assim, um ponto importante nas discussões atuais, o que a gente vê é que não foi Sartre quem escreveu O Segundo Sexo, mas foi a Simone, né, a sua companheira. E esse é como disse o Marcelo, um dos temas trazido pela Tana. Mas como o Marcelo já trouxe de forma bem sintética o tema do artigo, que realmente é um belíssimo texto escrito pela Tana, eu vou, quem sabe, fazer a leitura de um pequeno trecho aqui para trazer um pouco a voz dela, né, ao nosso podcast. Né? Ela diz assim, então, né? Seu feminismo, o Sartre, seria um questionamento, mais que uma resposta, talvez, sobre as estruturas sobre as quais nossa sociedade se coloca, identificando como esses olhares existentes nos condicionam e, ao mesmo tempo, não apagam, mesmo que tentem, nossa humanidade. Esse feminismo apontaria a diferenciação de sexo como constituinte, mas não determinante, mostrando que, mesmo no conflito, uma sociedade deveria se pautar pelo esforço em uma construção comum. Ou seja, ela aponta para a necessidade de nós pensarmos o tema do feminismo, mas sempre tendo em vista a possibilidade de uma construção comum, que eu acho que é a grande contribuição da Tana a partir do pensamento de Sartre para o livro, né? Então, se nós pudermos indicar aqui a possibilidade de um feminismo a partir da ontologia fenomenológica de Sartre na leitura da Tana, nós diríamos então que ele pode ser calcado justamente na aceitação do olhar perturbador do outro como constituinte, mesmo que se pretenda neutro, procurando preservar um espaço atuante da subjetividade que, diante desse olhar, também olha. Tá? Então, acho que essa mensagem que ela traz no artigo é realmente importante dentro do que se tem debatido sobre o feminismo, com um aporte sartreano, certamente mostrando que é perfeitamente possível discutir o pensamento de Sartre, mesmo o modo como Sartre entende o tema da liberdade no campo do feminismo contemporâneo. Então, o que a gente percebe é que o tema continua atual e merecendo todo um esforço de muitos outros pensadores em relação a essa construção comum. Talvez o desafio do Sartre hoje se mantivesse muito forte, do casal. Né? Bom, outro é um tema muito interessante aqui também,
né, que é sobre a questão do antissemitismo, que faz parte de um dos ensaios, né, de Renato Lessa, do antissemitismo como paixão, a propósito das reflexões sobre a questão judaica. Então, naquele momento, eu não sei exatamente quando, em que período ele aborda, que período é a construção desse pensamento em relação a essa questão do antissemitismo, mas ele vivia numa Europa onde essa questão era muito grave, muito séria, né? E hoje a gente tem outros grupos também que talvez despertem todo esse preconceito e essas ações mais agressivas de uma forma também tão contundente, talvez, como foi. É possível estabelecer paralelos, Fábio, daquele antissemitismo estudado pelo Sartre, observado com a configuração atual do mundo? Qual foi o período em que Sartre escreveu esse texto? Logo depois do fim da Segunda Guerra, já no período em que a revista Le Temps Moderne foi fundada por ele, Merleau-Ponty, e o texto foi originalmente publicado na revista e depois transformado em livro com alguns acréscimos e algumas alterações no texto, precisamente porque amigos dele, amigos judeus que ele tinha, leram e fizeram críticas, né? Eu acredito que o Renato Lessa, que é o autor do artigo que compõe o livro sobre esse tema, faz uma abordagem também muito interessante, retoma questões que, porventura, poderiam, numa leitura contemporânea, eventualmente poderiam ser esquecidos, mas que ele traz no seu texto, procurando mostrar também as críticas que foram feitas a Sartre, né, no sentido, por exemplo, de que Sartre opera toda uma análise do antissemita, enfim, do que seria o antissemita e da ideia de antissemitismo, né, dessa ideia de que ele, ao caracterizar assim o judeu, né, dessa forma, de alguma forma, o antissemita coloca o judeu numa posição em que ele tem que, portanto, responder a isso. Tá? Mas, portanto, vendo a dimensão do judeu, né, daquele que se escolhe como judeu de forma autêntica, né, nos termos de Sartre, teria, portanto, na visão dos críticos, uma dimensão negativa, né? Então, outros autores, né, como Levinas, como Derrida, mais tarde, vão tecer críticas a isso, dizendo, olha, existe uma dimensão afirmativa também da cultura judaica, e o Sartre, mais tarde, né, vai reconhecer um pouco disso também, né, numa das suas últimas entrevistas, né, A Esperança Agora. Então, é um texto que eu considero bem interessante do livro. Ele traz uma questão que, a meu juízo, segue ainda como uma questão a ser colocada, porque o antissemitismo não foi superado, ele existe e permanece em certas estruturas, em certos movimentos, em certas heranças de partidos, de agrupamentos antissemitas. Então, a questão não está de todo superada, ela é ainda bastante atual. E assim como a questão dos judeus, aqui colocada por Sartre, nós também poderíamos pensar isso para a dimensão, por exemplo, claro que com muitas diferenças e com, enfim, com um olhar específico para grupos que sofrem preconceito, né? Que sofrem com o preconceito, especialmente com a discriminação, né? Quer dizer, com uma discriminação que acaba atingindo de forma até mesmo estrutural, né, a nossa sociedade. Então, acho que a reflexão do Sartre, ela nesse sentido permanece bastante atual, né, e o Renato Lessa tem realmente uma grande habilidade em mostrar isso. Eu só completaria com uma questão que me parece assim com reverberações contemporâneas, né? É que o Sartre vai chamar a atenção que o sentimento antissemita ele não pode ser combatido com o esclarecimento, com a educação, né? E acho que isso fica muito evidente a partir do momento que a gente vê em sociedades com alto grau de educação, de cultura muito grande e o preconceito muito forte. E o Sartre chama atenção para isso, porque ele diz que o preconceito ele não nasce da experiência, ele não é fruto da experiência, né? Não é uma experiência de
de alguma injustiça que gera o preconceito. O preconceito, ele que provoca a injustiça, ele que institui a injustiça, né? E para o Sartre é uma recusa da própria compreensão do homem, da condição humana, desse lançar-se no mundo, nesse ambiente comunitário. E acho que isso é muito importante, porque às vezes nós nos perdemos nessa importante luta na ideia de que falta o outro entender melhor, falta o outro ser esclarecido da situação. Não, a questão ela é de outro nível, né? E é preciso saber disso para que isso possa ser combatido. E acho que Sartre ele chama muita atenção por nenhum direito ele é adquirido por doação, né? Na história, todas as conquistas civilizatórias elas sempre foram através de lutas. E nesse caso é muito importante para o Sartre isso. É interessante que hoje a gente consegue observar lutas e resistências, e isso ele chegou a testemunhar, deve ter acompanhado até de perto aquela luta pelos direitos civis dos Estados Unidos, todo o movimento negro e mesmo a questão judaica, depois como tudo se mudou, na medida que houve uma conscientização maior, talvez um desejo de luta. Vocês têm alguma referência sobre o acompanhamento que ele possa ter feito a essas transformações? Bom, o Sartre esteve envolvido com todas as questões do tempo dele, né? Acho que talvez aonde isso se chama mais atenção na Guerra de Independência da Argélia, né? Isso teve muito presente e é uma questão que depois a gente encontra reverberação até no artigo do professor Felipe Castelo Branco falando sobre a questão do colonialismo, né? Onde ele vai tratar da relação do Sartre com Frantz Fanon, uma leitura que também me parece, junto com a leitura da Tana, nessas discussões de identitárias e tão presentes no nosso tempo, uma leitura obrigatória, né? Frantz Fanon é um escritor fundamental para o movimento negro, e ali o Sartre chama muita atenção que o silêncio e a falta e a passividade do povo francês em relação às violências que o Estado francês fazia em relação aos argelinos se aproximava muito, por exemplo, do silêncio dos alemães com as atrocidades de Hitler, né? Então há uma crítica muito forte do Sartre que é típica dele em relação à sua própria sociedade, né? O Sartre é um pensador que escreveu sobre o Brasil, que escreveu sobre Cuba, sobre os Estados Unidos, sobre vários países, mas ele tinha uma tradição muito forte de ser um grande crítico da cultura francesa, da sociedade francesa, né? E acho que ali tem um lugar, o Fábio chamou atenção antes de haver o lugar de fala, né? Como conceitual de ser discutido. O Sartre, no prefácio que ele escreve para o importante livro do Frantz Fanon, Os Condenados da Terra, ele, sem ter o conceito, porque o conceito ainda não existia, ele está pensando no lugar de fala, quer dizer, ao invés de ele falar da importância de se ler Frantz Fanon e dizer o que o Frantz Fanon está dizendo, ele diz, eu não posso dizer nada, ele que diz, o que eu digo é leiam, é preciso se defrontar com o que ele está dizendo, né? Então, isso é um exercício também. Sartre é um pensador muito forte, há uma certa arrogância no pensamento dele, típica de quem afirma alguma coisa, é um pensamento muito afirmativo, né? Mas há uma humildade também dele do reconhecimento da própria realidade, né? E ali eu acho que tem um exemplo muito forte a ser pensado. Então, Fábio, a gente poderia discorrer um pouco mais sobre esse ensaio que o Marcelo citou, sobre o colonialismo e liberdade na filosofia de Sartre, né? O existencialismo meio século depois. Não, eu estou aqui... mas, na verdade, seria esse, sobre a questão, sim, seria do Felipe Castelo Branco, Políticas Coloniais da Alteridade, Reconhecimento, Violência e Racismo, no prefácio de Sartre a Fanon. Seria esse que eu pediria a você para discorrer um pouco mais. Exatamente. Então, o Felipe Castelo Branco traz
também um ensaio muito interessante, né, sobre esse tema que está na ordem do dia. Frantz Fanon tem sido um autor relido, retomado nos últimos anos, né, especialmente pelas temáticas, enfim, pelos autores negros, pela temática da negritude, por outras temáticas, enfim, que dialogam com a questão da violência, especialmente com o tema da política, né? De fato, né, como disse o Marcelo, né, o Sartre ele faz o prefácio desse livro, né, que depois acaba sendo republicado em Situações, enfim, como outros textos de Sartre, né, mas ele faz um prefácio, né, que de alguma forma abre espaço e aponta para a necessidade de nós lermos Fanon, né? Eu penso que isso é bem importante, assim que o Marcelo trouxe, de Sartre ser um autor que cede, portanto, a palavra para aqueles que podem tê-la a fim de, com isso, mostrar melhor não só o pensamento marginalizado, uma vivência marginalizada, mas podem, com isso, mostrar a verdade para nós, que muitas vezes fica escondida em discursos que são, na verdade, mistificadores, né? Então, assim, quando a gente fala do tema do racismo, especialmente esse é uma das questões que aparece no ensaio do Felipe Castelo Branco, né, a questão da violência, do racismo, um dos temas é como o racismo pode operar através da indiferença, ou seja, não apenas do desejo de eliminação do outro, que é o tema que aparece no ensaio anterior, né, na questão do antissemitismo, e pode aparecer assim o racismo, né, como desejo de eliminação do outro, mas também como indiferença, no sentido de negar a palavra ao negro, né? Então, que é um tema precisamente da ordem do dia, né? Então, eu creio que, ao fazer uma análise desse prefácio de Sartre e também do papel de Fanon, do encontro de Sartre com Fanon, especialmente, né, e que origina, portanto, esse prefácio, realmente o Felipe Castelo Branco aqui nos traz uma excelente contribuição para o livro, né? Então, voltando ainda à questão do colonialismo, aquele artigo que eu tinha me referido, trocando, que é o colonialismo e liberdade na filosofia de Sartre, o existencialismo meio século depois, um ensaio de Luciano Donizete da Silva. Então, que reflexões a gente poderia tirar a respeito do colonialismo? O colonialismo era um tema muito europeu, né? Vocês falaram na França, vocês falaram, e a gente remete aos impérios coloniais ali que depois da Segunda Guerra Mundial passaram a desmoronar. Qual seria a visão de Sartre sobre esse tema tão delicado para o seu continente? Bom, eu acho que essa questão se coloca e acho que quando você, Mauro, chama a atenção, você já explicita o problema evidente, né? Quando você diz colonialismo, uma discussão bastante europeia, né? Bom, nós sendo do Brasil, há alguma coisa errada nisso, né? Digamos que não só nós somos o outro polo dessa questão, como o polo, digamos, mais explorado dessa questão, né? Então, eu acho que, de alguma forma, o artigo do professor Luciano Donizete ele colabora nessa necessidade de uma reflexão do ponto de vista da, desse outro lado, né? Dessa dimensão de países que são explorados, e ele dá conta de um movimento muito importante do pensamento do Sartre, que se inicia de forma mais evidente a partir da metade da década de 50, onde o Sartre vai fazer um esforço colossal de articulação do existencialismo com o marxismo, né? E isso tem tudo a ver com uma leitura heterodoxa do marxismo, né? Ele nunca foi muito bem aceito pela leitura mais dogmática do Partido Comunista, e acho que talvez o esforço maior de se pensar essa questão de urgente, né, diante de uma experiência capitalista que vivemos, é essa incorporação da questão do indivíduo na dimensão histórica, né? Acho que talvez essa seja a maior contribuição do Sartre
para um pensamento marxista socialista, né? Então, eu acho que também é de grande relevância o artigo do professor Luciano Donizete. Então, Mauro, quando Sartre começa a discorrer mais especificamente sobre o colonialismo, começa a estudar esse tema e começa a publicar textos sobre essa dimensão do colonialismo, que são depois reunidos no volume Situações 5, ele já o faz, portanto, com uma influência maior do marxismo. Penso que isso é importante para entender o que Sartre entende por colonialismo, né? E, portanto, considera ele que o colonialismo é um sistema, né? E ele procura mostrar quais são os elementos desse sistema e como esses elementos se reproduzem com algumas diferenças, mas com uma estrutura central, né? Tanto na África como na América Latina, na Ásia, enfim. O texto do professor Luciano é muito interessante porque ele traz uma retomada de diversos pontos de discussão do Sartre, por exemplo, com De Gaulle, com outras figuras da sua época, e especialmente também com a possibilidade de pensar esse tema do colonialismo no Brasil. Hoje é um outro tema muito central nos debates de filosofia latino-americana, né? O tema na decolonização, né? Ou como fazer um pensamento, como construir hoje um pensamento decolonial, né? E nesse sentido, eu penso que a contribuição dele pode trazer alguns elementos para a gente pensar o que seria isso desde uma leitura propriamente marxista, ou como o marxismo poderia nos levar a, vamos dizer assim, reconsiderar o problema. Então, nesse sentido, também é uma belíssima contribuição do professor Luciano, né, que recoloca o problema de uma esquerda, digamos assim, brasileira, e de uma reflexão sobre o que seria o colonialismo e os reflexos do colonialismo no nosso país. Antes de entrar no Brasil, eu queria tirar uma dúvida com vocês. Assim, eu acho que isso já foi muito discutido, comentado, mas o Sartre, além do pensador, foi um ativista. Eu vi, agora você falou sobre gestões junto a De Gaulle. Então, existe uma prática ativista do Sartre em relação a esses temas mais delicados que ele defendia, mais candentes? Exatamente. Foi o que eu procurei dizer lá no início, né, com outras palavras, no sentido de ele buscar sempre uma coerência entre o pensamento dele, entre a afirmação do que é a liberdade, que a gente encontra na obra teórica, na obra filosófica, mas também na literatura, também nas outras obras dele, né? Toda a obra de Sartre pode talvez ser pensada a partir dessa dimensão fundamental que é a liberdade humana, no sentido existencial. E a partir daí a gente vai encontrar justamente em Sartre um autor que tenta fazer da sua palavra, né, vamos dizer assim, o sentido próprio da sua ação. Ele mesmo dá à sua ação política e ao seu engajamento uma tentativa, né, ele dá um norte para isso, um sentido para isso, a partir do seu pensamento. Então, entre pensamento e ação para Sartre, é importante que haja sempre uma pergunta pela coerência, uma pergunta pela efetividade, uma pergunta pelas consequências, né? Sabendo ele que nós nunca seremos totalmente donos da nossa ação, nós nunca poderemos controlar totalmente os efeitos da nossa ação, mas isso não pode ser uma desculpa para nós não nos engajarmos. Eu penso que essa é a grande questão do Sartre. Então, ele procurou engajar-se em todas as frentes possíveis, como disse o Marcelo, né? Quer dizer, ele esteve em todas as questões, inclusive na disputa entre Israel e Palestina, né? Nos anos 60, ele publica um volume em L'État moderne, justamente retomando questões como essas que a gente havia falado. Então, ele trata desses temas e não apenas teoricamente, ele vai ao embate, ele vai ao encontro dessas pessoas, dessas comunidades, ele procura participar das lutas, né? E procura justamente escutar o que vem né, dos povos mais oprimidos. É curioso isso que o Fábio está falando, que por mais que encontremos críticos a Sartre, e são muitos, muitos contemporâneos a ele e muitos hoje em dia, normalmente há um reconhecimento de
desses críticos que você pode discordar da posição do Sartre, mas há sempre um reconhecimento de uma integridade do Sartre, de um exemplo do Sartre, né? Nesse sentido de que é um pensamento comprometido, empenhado, e isso fica muito marcado em todas essas lutas que ele participou, né? Agora eu acho que a gente pode entrar no tema Brasil, né? Temos aqui o ensaio A Ilusão das Duas Burguesias, a segunda viagem entre aspas, de Sartre ao Brasil, de Baptiste Grasset. Então, eu gostaria, Marcelo, que você começasse a falar as origens e como foi essa relação do Sartre com o Brasil. Por que o Brasil? Bom, as relações do Sartre com o Brasil são bastante fortes, né? Ele veio passar um período longo aqui em 60, muito pela relação dele com Jorge Amado, né? E viajou uma parte do país, foi um grande acontecimento, né? É preciso lembrar que naquele momento Sartre era o intelectual mais famoso do mundo e de alguma forma representava uma França, né? Uma França porque a, 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 a vida do Sartre foi sempre se opor ao governo francês, né? Então, digamos que ele era o lado B da França, era um embaixador, era o anti-embaixador da França, e um impacto muito grande aqui no Brasil. A gente tem relatos, por exemplo, dos trabalhos de sociologia do Fernando Henrique Cardoso, como ele sofreu um impacto muito grande das ideias do Sartre, né? Temos também um impacto muito forte aqui no Brasil, por exemplo, na dramaturgia, no teatro brasileiro, né? Figuras como Luiz Carlos Maciel, Zé Celso Martinez Correia, o Augusto Boal, né? Então temos uma influência muito forte nessa área e tem esse pequeno texto do Sartre que é lindo porque é um texto que ele escreve na época da ditadura muito violenta e sempre me faz me lembrar uma questão do texto que ele diz: não é questão de lamentarmos o sofrimento dos estudantes que resistem a essa ditadura, eles são heróis, então cabe a nós simplesmente o apoio a eles. Eu acho que isso dá muita dignidade das pessoas jovens, e eu sempre gosto de repetir isso, jovens, quer dizer, completamente alheios a interesses com posições ideológicas de um lado ou de outro, mas que comprometeram a sua vida em nome de uma sociedade livre, né, contra uma violência ditatorial. E isso é um exemplo muito forte do pensamento do Sartre, né? E isso também tem toda a reverberação intelectual que foi dada aqui, com figuras, por exemplo, que eu já citei aqui, como Gerd von Heydt, que também tem uma importância muito grande na divulgação do pensamento, né? Esse artigo do Baptiste Grasset, ele é bem interessante porque ele joga com a noção que o Sartre vai criticar de uma burguesia que fosse nacionalista, que talvez pudesse ter uma aliança com essa burguesia nacionalista, uma questão muito forte no Brasil e de alguma forma que reverberava também na Europa, né? E que o Sartre é muito crítico disso, dizendo o sistema capitalista ele impõe uma injustiça da qual não existe como escapar dele, não pode ser um capitalista bom, né? Não existe essa ideia do capitalismo nacional, né? E o Baptiste Grasset vai aproveitar para explorar as dimensões também na Europa dessa falência do estado do bem-estar social, dessa ideia de você tentar harmonizar uma vida justa com a exploração capitalista, né? E ele aponta isso também às reverberações atuais no Brasil dessa perda quase de uma dissipação da esquerda, né? Quer dizer, é um artigo bastante agudo, onde a questão da atualidade ela é premente no texto e de uma certa melancolia dessa perda, mas que eu
ao meu ver, o meu jeito de ler o artigo do Batista Grasset é um confronto com a realidade, com uma tentativa de se pensar outra coisa, uma nova saída. Fábio, e naquele momento, na passagem dele por aqui, foi um momento de grande efervescência, tanto política como cultural. Exatamente, Mauro. E imaginem só a importância de Sartre como esse representante de uma, digamos assim, de uma outra França, né? Algo como o Marcelo comentou. Imaginem os impactos disso na medida em que, por exemplo, ele poderia ter vindo a Porto Alegre, né? E na época, por uma ação política aqui, ele foi impedido de vir, né? Não aceitaram ele na universidade aqui, ele acabou não vindo a Porto Alegre, né? Então, na época, uma pessoa importante na Faculdade de Direito da URGS aqui, Armando Câmara, conseguiu efetuar, vamos dizer assim, essa manobra política para que Sartre não viesse mais a Porto Alegre, o que é muito lamentável para a história aqui da nossa região, da nossa cidade, e que fica com uma marca, né? E talvez possa dizer um pouco daquela sociedade que em 1960 já se preparava para o que viria em 64. E é incrível como esse texto que o Sartre escreve ali, né, e que é republicado nos anos seguintes, que é publicado nos anos seguintes, que é republicado nas situações, né? O povo brasileiro sob fogo cruzado aos burgueses, né? Que é um dos textos abordados pelo Batista Grasset, né? Onde aparece essa questão justamente de uma burguesia nacional frente a uma burguesia internacional, e que Sartre tenta mostrar a grande hipocrisia que é essa ideia, né? Isso é ainda uma questão que me parece bastante atual, né? O texto é impressionante como esse texto político, situacional, né? Escrito pelo Sartre naquela situação concreta daqueles anos, né? Do final dos anos 60, início dos anos 70, como isso se mostra atual, né? Porque, como diz o Batista Grasset, que é um texto, aliás, bastante crítico do Grasset, também em relação a Sartre, como diz ele no texto, né, há um problema íncito a uma certa parcela da esquerda brasileira que foi estabelecer uma espécie de acordo com o patronato para que depois disso, depois desse acordo estabelecido, fosse possível estabelecer ou pensar, vamos dizer assim, a luta de classe propriamente dita, né? Então, na verdade, esse pacto, essa tentativa de pacto, teria sido um dos elementos responsáveis pela derrocada da democracia. Então, o entendimento disso, eu penso que é muito importante, até mesmo para a gente entender aquilo que nós vivemos hoje no Brasil, né? Que de certa maneira, não comparável exatamente ao que aconteceu nos anos 60, mas também um exemplo de degradação da democracia. Vejam o que Bolsonaro tem feito com as instituições federais, universidades federais, não é? Nomeando a 15º reitor, que não venceu, né, nas eleições aqui da URGS, nomeando ele como reitor da universidade. Então, por um hábito democrático, por um costume democrático, desde 92, todos os presidentes nomeavam, né, aqueles que venciam nas eleições internas da própria instituição, né? Então, havia um acordo democrático para que assim fosse estabelecido. E o que vem sendo feito atualmente não é isso. Quer dizer, poder entender esses reflexos, poder entender a violência que nós estamos sofrendo, né? Especialmente a degradação da democracia, por essa via, eu penso que é bastante importante, e esse texto é bastante esclarecedor para a gente entender certos mecanismos que operaram e que favoreceram o início da ditadura em 64. Olha, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso podcast. Não parece, mas rendeu muito. Então, acho que foi uma conversa ótima. Eu gostaria de ouvir a despedida de vocês. Eu sou Marcelo Norberto. Bom, queria agradecer novamente, Mauro, a você, a Tatiana, a todo mundo da editora PUC-Rio. Foi um prazer falar desse livro que organizei com o Fábio, e especialmente de falar dos artigos de pesquisadores muito sérios, com questões muito importantes, né? E ficaria aqui com uma ideia que eu acho que é o que me mobiliza no pensamento do Sartre, que eu acho que ele chama atenção para dois fatos
O primeiro é de uma certa urgência de pensar o nosso próprio tempo, né? A necessidade de entendermos o que está acontecendo, para que não sejamos puramente levados pelas pessoas, né? Porque há efeitos, há uma realização concreta do que acontece, pessoas sofrem violência, restrições. Então, há uma urgência que o pensamento do Sartre clama. Por outro lado, ele chama a atenção de que tudo ainda está por acontecer, né? Apesar desse estado de coisas, é sempre possível combater, é sempre possível transformá-lo, é sempre possível lutar contra ele. Eu acho que essas duas ideias de urgência e de possibilidade de transformação são ideias muito caras a mim nessa leitura do pensamento de Sartre. Muito obrigado. Fábio, por favor. Mauro, então gostaria novamente de agradecer ao convite. Realmente me sinto muito contente de poder participar desse podcast. Agradecer também ao Marcelo. Então, é uma bela oportunidade de alguma forma, dialogar, trazer um pouco do que foi trazido, publicado nesse livro, dos ensaios que nós reunimos nesse livro, que é, digamos assim, único no seu gênero, em se tratando de Sartre, e que pode certamente ser lido por um público tanto de especialistas em Sartre, como de interessados em Sartre, e mesmo daqueles que ainda não leram texto de Sartre, mas que se interessam de alguma forma pelo pensamento dele. Então, são textos atuais, uma linguagem bastante acessível, trazendo questões centrais e importantes hoje, no Brasil de hoje, e que, portanto, refletem um pouco do espírito sartreano, não apenas no pensamento filosófico, mas na sua prática concreta. Então, era basicamente isso que eu queria dizer para agradecer e, enfim, me colocar à disposição, dizendo que foi realmente um grande prazer. A editora PUC agradece a participação dos professores Marcelo Norberto e Fábio Caprio Leite de Castro. Eles são organizadores do livro Sartre e a Política, publicado pela editora. Eu espero a companhia de vocês no nosso próximo Som das Ideias, sempre com apoio do ECOA. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC Rio.